assíntota é uma reta. Então, toda vez que eu estou estudando assíntota, eu estou falando de reta. E reta tem equação. Equação é igualdade. Então, um erro comum é a pessoa achar assim, 3 é assíntota, 3 é número. Se eu disser x igual a 3, x igual a 3, então vamos pensar no nosso plano cartesiano. Pensar no plano cartesiano. Ah, x igual a 3, eu vou lá e marco. 3 está aqui. O que é x igual a 3? É uma reta que todos os valores de x valem 3. Essa reta é horizontal? Não, essa reta é vertical. O que é uma reta horizontal? Uma reta horizontal é uma reta que o y tem a mesma imagem, vale o mesmo valor em todos os pontos. Por exemplo, y igual a... Se eu estou falando que esse aqui é 3, eu estou falando que esse aqui é 3, esse aqui é um pouquinho maior, né? 3 daria aqui, então esse aqui seria 6. Então, y igual a 6. Isso aqui é uma reta horizontal. O que é ser assíntota horizontal? O y igual a 6 é uma assíntota horizontal quando a minha função, quando a minha curva y igual a f de x fica perto dessa reta. Então, y igual a f de x ficou perto da reta y igual a 6, o gráfico dela ficou aproximando, aproximando, aproximando. Ah, então essa reta é uma assíntota horizontal. Então eu tenho que responder isso, ó. Isso aqui é a assíntota horizontal do gráfico da função se quando eu estiver estudando o limite tendendo a infinito, a minha função fica perto dessa reta. Então, essa definição formal fica assim, ó. Essa definição me diz que uma reta y igual a uma constante, y igual a b, no caso eu coloquei y igual a 6 ali, y igual a 4, y igual a um número, é uma assíntota horizontal do gráfico da função se, quando eu estudar ou no mais ou no menos infinito, então esse comportamento aqui, ó, ou no mais infinito ou no menos infinito, a minha função fica próximo desse mesmo número, que no caso do nosso ali eu coloquei 6, né? Esse número b. Então, a minha função aproxima, é como se eu dissesse assim, ó, o y da f de x fica próximo do y igual a b? A imagem da f ficou próximo da imagem daquela reta horizontal? Sim, então isso é ser uma assíntota horizontal. Então, por e elevado a x, ó, ela tem assíntota horizontal? Vamos pensar em termos de gráfico aqui, ó. O eixo x é uma reta horizontal. O eixo x. Que reta é essa? É a reta y igual a 0. Então, y igual a 0, que é o eixo x, essa reta aqui, ó, ela está sendo uma reta que a minha função é elevada a x, que é essa função aqui, está ficando muito próxima, muito próxima. Então, o eixo x, a reta y igual a 0, é a assíntota horizontal do gráfico da função e elevado a x. Por quê? Porque a e elevado a x vai ficando próximo do eixo, próximo do eixo. Ah, mas como é que eu provo isso em termos de provar que é assíntota? É escrever algum limite. Esse limite, quando tende a menos infinito, é 0. Ah, mas tem que fazer conta? Não tem que fazer conta. Para quem gosta de estudar assim, ó, é o gráfico que está respondendo. É o gráfico. Então, você pode pensar numa tabela de colocar valores muito próximos aqui, né? Muito próximo. Menos 1000, menos 1 milhão, você vai pensar. É elevado a menos... Se a gente pensar em 2, é um pouco maior que 2, né? 2,718. 2 elevado a décima, isso é 1024. 2 elevado a menos 10, isso fica 1 dividido por 1024, que é 0,00. Agora, você pensa em menos 100, e o é ainda, vai ficar mais próximo de 0 ainda. Então, é um comportamento. Então, não tem conta para fazer, viu, gente? Não tem conta mesmo. Esse limite vale 0. Por causa desse limite valer 0, por causa disso aqui, a gente está concluindo que isso aqui é assíntota horizontal. Então, isso aqui é assíntota horizontal, pois... O que é que justifica que alguma coisa é assíntota? Algum limite. Então, vamos voltar na definição. Quando que eu encontrei a assíntota horizontal? Quando algum limite deu esse número tendendo a mais ou menos infinito. Então, a reta y igual a esse número é uma assíntota horizontal se algum limite aproximou daquele número y igual a constante. Agora, o que vai ser a assíntota vertical?
A assíntota vertical já é um comportamento que a função está indo para o infinito. Então, vamos olhar de novo para aquele nosso gráfico lá que está aqui posto. Ó, essa função azul aqui é a função ln. A função ln é essa função azul aqui, ó, ln de x. À medida que o meu x aproxima de zero pela direita, a minha imagem está indo para menos infinito. Então, quando eu escrevo em termos de limite, ó, limite de ln de x, quando x tende a zero pela direita, esse limite é menos infinito. Por quê? Por causa do comportamento aqui, ó, graficamente estudando. Porque essas funções são inversas uma da outra. Ó. Tendeu a menos infinito, foi para zero. Tendeu a zero, foi para menos infinito. Só que observe que é zero pela direita, porque a E só existe para cima do eixo. E a ln só existe para maiores do que zero. Então, é zero pela direita. Então, foi para menos infinito? Então, a reta, que reta? A reta x igual a zero é a assíntota vertical desse gráfico, porque o eixo y aqui, ó, reta x igual a zero, é o comportamento. A minha função fica muito perto dessa reta, muito perto dessa reta, muito perto dessa reta. A minha função ln, ela vai ficando muito perto dessa reta, tende a menos infinito aqui. À medida que tende a zero, tende a menos infinito. Ó, vai crescendo negativamente, né? Vai ficando muito, muito, muito perto para menos infinito. Essa é a definição de assíntota vertical. Ó, o que é assíntota vertical? A assíntota vertical é uma reta, se é reta é equação, mesma observação daquela hora. Ó. O A sozinho é número. Eu quero dizer que o A é assíntota. Se ele é assíntota, tem que ser reta, equação. Tem que ter igualdade. X igual a A é uma assíntota vertical do gráfico se, aproximando de A ou pela direita ou pela esquerda, que é ou, a minha função está indo para o infinito, ou mais ou menos infinito. Então, numa função igual a essa aqui, ó, f de x igual a 3x sobre x menos 2, a gente usou a regra de L'Hopital para calcular esse limite. Derivou em cima e embaixo, porque estava dando infinito sobre infinito, quando a gente estava estudando esse limite aqui, ó. Limite de 3x sobre x menos 2, quando x tendia a mais infinito. Sem regra de L'Hopital, tem que colocar o x em evidência. Com regra de L'Hopital, a gente derivou em cima, derivada de 3x é 3, embaixo, 1 menos 0. Então, esse limite aqui está dando 3. Então, y igual a 3 é a assíntota horizontal desse gráfico, que tendeu a infinito, aproximou de 3. Curioso que é mais ou menos infinito, aproxima de 3. Tanto faz, né? Vai dar 3 aqui. Agora, essa mesma função, se a gente estudar 3x, quando x tende a 2 pela esquerda, 2 pela esquerda é um pouquinho menor que 2. Então, um pouquinho menor que 2 menos 2, o denominador fica negativo, mas fica perto de zero. E o numerador tende a 6. 2 vezes 3, 6. Então, é um 6 positivo dividido por um zero negativo. Eu não posso fazer essa conta e nem posso usar a regra de L'Hopital. Mas um número dividido por um número perto de zero, isso vai tender a infinito. Com qual sinal? Positivo com negativo, isso fica negativo. Então, aproximou de 2, foi para infinito? Achei que x igual a 2 é a assíntota vertical desse gráfico por causa desse limite. Isso aqui é a assíntota horizontal. Então, uma função igual a essa tem assíntota horizontal e vertical. Aproximou de 2, foi para infinito. Tendeu a infinito, aproximou de 3. Então, isso é o comportamento que, graficamente, a gente poderia esboçar. Ai, ai, ai. Acabou a aula, viu, gente? Mas só para a gente enxergar esse comportamento. A gente vê aqui, ó, 3x dividido por x menos 2. Olha lá. Ai, 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 eu tenho que diminuir o zoom para vocês verem que ela está aproximando de qual reta? A reta y igual a 3. Aqui está 5, ó, ela está ficando próxima da reta y igual a 3. E à medida que aproxima de 2, ela está indo para infinito. 5 está aqui, ó, vai ter o número 2 aqui, que ela vai para infinito. 2 pela esquerda, menos infinito, que foi a conta que a gente fez. 2 pela esquerda, menos infinito.
Então, isso vai ajudar a esboçar gráfico. Sem essas assíntotas, esse gráfico aqui seria impossível de ser feito. Ó. Uma assínta horizontal, y igual a 3, e uma assínta vertical, x igual a 2. É isto.